Continuando com história, pessoal. Então, nós vamos ver sobre patrimônio cultural. Vocês sabem o que é isso? Já ouviram falar? A gente até viu um pouquinho no finalzinho do outro bimestre, né? Patrimônio cultural é tudo que é valorizado, tudo que tem valor para uma comunidade, para um povo, para uma região, tá? E daí ele deve ser preservado, né? Se é algo que, nossa, a gente sabe da história por causa daquilo, aquilo ali faz diferença, aquilo ali representa aquele lugar. Então tem que ser protegido, tem que ser valorizado. Então existe lei, aqui tem até um pedaço da lei, aqui um pedacinho, um artigo, explicando o que pode ser patrimônio material. O que é material? Normalmente são prédios, casas, construções, mas também pode ser carta, livro, quadro, tá? Tudo que a gente pode pegar, que tem como guardar, é material. E imaterial, dança, feiras, comidas, canções, coisas que não tem como a gente pegar, como a gente guardar, a não ser passando de geração em geração, ensinando. Eu faço um barreado, eu ensino para o meu filho como faz, ele ensina para o filho dele, ele ensina para o filho, e assim todo mundo continua fazendo o barreado daquele jeito tradicional que deve ser feito, tá? Um exemplo que a prof deu. Então representa o lugar. Aqui no livro de vocês tem a imagem aqui, ó, de uma dança que chama frevo, vocês conhecem? Ela é uma dança da região de Pernambuco, tá? Aqui essa foto é de 2016. Então, lá em Pernambuco, eles têm por tradição, quer dizer, é uma coisa antiga, eles fazem essa dança específica. Eles usam muito mais agora, motivos em festividades, no carnaval, mas é uma dança de lá. É uma dança, né, assim, a roupa é específica, o jeito de dançar, o jeito da música, é algo que diz sobre a cultura de Pernambuco. Então, para preservar isso, um órgão que chama IPHAN, tá? Que é Instituto, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é grande. Por isso que a gente fala IPHAN. O IPHAN é um órgão responsável, então, por dizer isso aqui é importante. Isso aqui é importante, vamos preservar, tá? Isso é o nacional, nós temos também o estadual, mas no Brasil é o IPHAN. Aqui em Curitiba, nós temos um prédio que a gente chama de Paço Municipal, e ele foi o primeiro prédio da prefeitura, o primeiro que foi construído para ser prefeitura. A prefeitura da cidade era num lugar alugado, assim, e eles decidiram fazer. E foi uma das primeiras prefeituras do Brasil. É um prédio lindo, eu acho ele maravilhoso, vou fazer aqui sim para vocês verem. Ele é maravilhoso, super antigo. Quando a prefeitura deixou de ficar nesse lugar e foi lá para onde ela é hoje, naquele lugar tudo moderno, ficou ali o Museu Paranaense. Então daí ficou o patrimônio, mas assim de coisas, né? As roupas que usavam lá antigamente, objetos, cartas, né? Vocês já foram no museu? Eu adoro museu, eu ia muito quando eu era adolescente nesse museu, que era nessa casa. Hoje em dia ele é em outro lugar, que também é um lugar histórico. E agora o museu saiu e tá ali o Sesc, eles estão fazendo curso, aula, tem um café, dá para vocês irem lá para conhecer. É um prédio lindo. E o IPHAN, então, considerou que ele é um patrimônio nacional, ele é tão importante para a história, contando isso que foi uma das primeiras, né? Toda aquela arquitetura é o desenho que foi feito ali, o prédio, como que ele foi feito, né? Tudo isso representa, de alguma forma, a história do nosso país, da nossa cidade, tá? Imaterial. Aqui em Curitiba, nós temos a Feirinha do Largo. Eu já até falei para vocês, né? O Largo da Ordem a gente chama de centro histórico. Ele é um local que tem muitas construções antigas e que representaram muita coisa na nossa história.
É super legal andar por ali. Se você andar com alguém, então, que conhece, que sabe o que é, a pessoa vai te explicando. Sabe, às vezes, uma igreja ali que tem a coluna circular quer dizer uma coisa, aquela outra que não tem nada é por causa de um outro motivo. Tudo tem uma história, tudo tem um porquê. E daí ali a gente diz que é tombado. Quando é tombado pelo patrimônio, quer dizer, é tombado, não é que vão derrubar, a palavra é engraçada, é justamente o contrário. Quer dizer que todo mundo tem a obrigação de cuidar, de preservar, e se precisar passar por uma reforma, não chama reforma, chama restauração, porque não pode mudar as características originais. Então sempre é uma equipe, quando tem que fazer alguma mudança, é uma equipe especializada de pessoas muito estudadas na história, na arte específica daquilo, para não se perder, para continuar conservando e mantendo aquilo, tá? Então ali no Largo tem já muita história, muita coisa, falei do bebedouro de cavalo, tem aquelas igrejas, tem muita história, e muitos ali, a região é toda patrimônio, mas acontece a feira. A feira começou em 1970 por hippies, era aquele povo mais tranquilão e que fazia artesanato e começaram a colocar as coisas para vender. Só que com o tempo foi juntando cada vez mais hippie, foi juntando aos poucos outras pessoas que não eram hippie, mas que faziam artesanato. E como eles começaram a fazer toda semana, os curitibanos começaram a ter o costume, o hábito de sempre ir lá ver o que tinha. E foi crescendo, 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 tomando uma proporção. E daí a prefeitura decidiu administrar, organizar. Então agora eu não posso simplesmente começo a fazer aqui algum artesanato e ir lá. Eu tenho que me cadastrar, eu tenho que ter todo uma regulamentação para funcionar. Mas é tão antiga, é tão tradicional, faz parte da história. As pessoas, normalmente, quando falam de Curitiba, conhecem a feira. Ela se eu não me engano, é a maior da América Latina, ela é imensa. Então, tudo isso faz parte da nossa cultura, da cultura de Curitiba, da história de Curitiba. Então, ela é um patrimônio, mas ela é imaterial. Não tem como a gente guardar a feira, não tem como a gente, pintar a feira para ela continuar igualzinha do jeito que ela tá. Ela acontece, No litoral do Paraná nós temos o fandango, que é uma dança também tradicional do Paraná, que também foi considerada patrimônio esse imaterial pelo IPHAN. Nós temos Paranaguá, que é quase que uma cidade inteira, uma região da cidade toda, que é patrimônio. Então, assim, pode ser só um prédio, pode ser só uma carta lá que Dom Pedro escreveu, super importante, aquilo lá é um patrimônio guardado, é algo que representa a história, que conta a história, que diz algo sobre aquele povo. Então pode ser uma carta, como pode ser uma parte de uma cidade inteira, tá? Então é bem legal isso. Daí aqui, nós temos, existe patrimônio arqueológico, que são aqui, os desenhos rupestres, sabe? Nas cavernas, os desenhos de caverna, esse tipo. Daí aqui tem Ouro Preto. Ouro Preto também é uma cidade praticamente inteira, muito antiga, também tem construções maravilhosas. Nesse outro lado aqui, mostra essas mineiras fazendo queijo, e o jeito da fabricação desse queijo mineiro é considerado patrimônio, é algo que elas passam de geração em geração e que é delas, é da cultura delas. Aqui também é uma feira, só que é uma feira em Pernambuco. Aqui dança, aqui é uma procissão, algo assim, que é religioso, mas que também faz parte. Então, são coisas que representam aquela região, Pode ser uma cidade, pode ser um país inteiro, mas é algo que diz sobre o povo, que foi importante, que marcou para aquele povo. De alguma maneira, aquilo marca e diz quem a pessoa é. Qual que é a história que ela carrega, qual que é a história daquele lugar, como que aconteceu as coisas ali, tá? E daí a lição de vocês é essa aqui, tá? É bem tranquilo, eu acho. Vocês vão escolher um patrimônio material e um imaterial, tá? Pode ser do Paraná, pode ser de Curitiba, da região. Vocês podem pesquisar, vocês podem usar um desses que eu citei de exemplo, tá? Então, vocês vão colocar o nome, aonde ele fica e por que ele é importante.
e depois vocês vão representar ele através de um desenho. Tá certo? E eu vou fazer uma charadinha hoje. Eu espero que eu não tenha feito essa charada. Meu repertório de charada tá meio difícil. O que é, que local é, que todo mundo pode sentar, menos você.